Oi pessoal, tudo bem? Bom, já que esse canal aqui, uma das coisas que eu pensei quando eu montei, quando eu comecei, né? Era falar sobre algumas situações, o sentimento que eu gosto muito de falar, essa é uma parte minha que eu gosto muito de trabalhar e dividir. E aí eu passei por uma tensão muito grande, que foi o primeiro dia de aula do meu filho, né? O Gui tá com 3 anos, vai fazer 4. E eu falei, não, esse ano eu vou colocar na escola, né? Só que a gente fica com medo, né? É uma mistura, na verdade, de insegurança com, ai meu Deus, e agora? E uma das coisas que eu tinha mais preocupação era dele chorar. Engraçado, eu não tive uma experiência boa na escola desde novinha, não gostava, nunca gostei da escola. Porque eu ficava muito longe da minha mãe e eu sempre fui muito apegada. Até um outro vídeo que eu posso falar, até vou chamar ela pra fazer esse vídeo, pra gente falar sobre essa relação, que era um pouco doentia até, né? Não trazia benefícios, pelo menos pra mim não e pra ela também não. Todo mundo perdia. E como a gente tende, né, a repetir os ciclos, né? Eu não queria repetir isso com meu filho porque eu sofri muito e eu não queria que ele sofresse. Então eu comecei a saga de falar várias coisas para ele e até uma dica aqui para quem vai colocar o filho na escola, ainda pequenininho, é conversar bastante com ele, falar que ele era... Então o que eu fazia? Eu falava que ele era muito inteligente, que ele é muito inteligente, que ele é muito corajoso, que ele é forte, que ele é educado, que ele é bonito, sabe? Muitas coisas, palavras que ajudavam ele a se sentir bem, que ajudam ele a se sentir bem. E eu acho que eu usava isso pra mim também, né? Então eu sempre confiei muito, assim, no Gui, que ele ia conseguir fazer, que ele, né? Então eu achava que nessa questão de mandar ele pra escola com 3 anos, 4 anos, né? Que já tem que estar, ia ser um problema muito grande, porque como ele fica só comigo, né? E com o pai e tudo, tem os primos que vêm visitar e tudo mais, tem primo também. Então, ele tem contato com criança, mas uma coisa é ter contato com criança que é da família e outra coisa é ele ir lá ver um monte de criança, né, adultos que não são conhecidos e tudo mais. Então, eu venho falando com ele há anos atrás. Quando ele tinha uns 2 aninhos, eu já falava, porque a minha intenção era colocar ele em 2021, né? 2021, quando ele tinha feito 3 anos. Então, não deu por causa da pandemia. Eu falei, não, vamos deixar assim, vamos voltar com mais tranquilidade, né? Apesar de não estar tudo tranquilo ainda, mas enfim, ele tem que estar matriculado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso, né? Conversar com ele. E aí, ontem foi o primeiro dia de aula. Então, foi eu e o pai dele, Gustavo. A gente decidiu, não fomos trabalhar nem nada, porque a gente decidiu separar esse momento para ele, né? Para dar esse suporte emocional. E o meu marido, até no dia anterior, no domingo, ele começou a ficar meio assim, e falou: ai meu Deus do céu. Nossa, agora que tá batendo aquela ansiedade, né? E aí a gente, até falei, rezei, eu acredito muito em Deus. Falei, vamos rezar pra gente se acalmar, pra gente não passar essa energia, essa ansiedade ou qualquer coisa que possa atrapalhar ele. E aí a gente rezou, tudo, dormi e tal. Eu achei que eu ia ficar muito ansiosa um dia antes, né? Eu consegui dormir, mas eu consegui dormir, né? Porque eu entreguei meu filho para Deus, que Deus protegesse ele, né? Porque acho que meu filho acaba sendo até mais de Deus do que meu, né? Acho que é meio que emprestado para mim. Então eu pedi muito a Deus, a gente dormiu e aí começou, né? Eu não queria ficar ansiosa, eu não queria passar essa energia de ansiedade. Então a gente fez o ritual que eu já tô fazendo há 2 semanas, que é levantar, né? Eu levanto ele com cuidado, com carinho. Bom dia, Gui. Olha, já é dia, porque o Gui não gosta de noite. Fica escuro, ele não gosta. Ele gosta de dia. Então, eu falo, já é dia, é um novo dia para você brincar. Então, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu já coloquei ele no horário que ele ia levantar todos os dias, tomar o banho, tomar o café. Eu fiz o ritual
até chegar ontem, que foi o dia, e assim vai por muitos anos, né? Certinho para ele não ter, não estranhar. Ah, e agora eu vou ter que levantar às 6 horas da manhã, né? Assim, para criança, ela não sabe o horário, mas levantar às 6 horas da manhã, tava acostumada a levantar às vezes um pouco mais tarde, então ia ser um choque. Então eu já quis fazer antes para ficar mais fácil para ele. E aí a gente foi levar ele na escola. Aí quando chegou na escola, ele já começou do carro dar tchau para as pessoas que ele viu na porta da escola. Ai, meus amigos, meus amigos. E aí ele desceu do carro, falou bom dia, né? As tias da escola e tal. Professora já, bom dia, Guilherme, né? Tal, porque o nominho dele fica na mochila, então já sabia o nome dele. Aí ele, bom dia, aí ela pegou na mão dele e eu falei, tchau, filho, tchau. Ele simplesmente virou de as costas, tchau, mamãe. Mal virou, tchau, mamãe, desceu. E aí ele foi descendo as escadas, eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei olhando até sumir, né? Aí desceu, eu falei, meu Deus do céu. Ai, pronto. Ele virou lá, que não dava mais pra ver ele, nem ele ver a gente. Aí eu e meu marido entramos no carro, se acabamos de chorar. Eu até falei pro meu marido, o que você tá sentindo? Fala aí pra mim, o que você tá sentindo? Ele, ai, eu não sei. É porque vai ficar com uma pessoa estranha, que não sei o que, a gente nem conhece, e chorando. Então, nós dois choramos bastante, só que a gente deixou essa parte da manhã programada pra gente fazer outras coisas fora de casa. Então, a gente foi no mercado, fomos resolver coisas no banco. Então, foi fazer várias coisas pra... E uma dor de cabeça, e um negócio no coração. Cheguei em casa, já fui passar um pano na casa, fui varrer, já fui deixar o almoço pronto, né? Porque eu falei, bom, ele sai no horário perto do almoço, então pode ser que ele já esteja com fome, porque o lanche é um pouquinho mais cedo, não é tão perto assim do almoço. Então já quis fazer, já deixei uma comidinha pronta para levar no carro, né? Umas coisinhas para ele comendo, até cheguei em casa. E então foi muito tenso. Foi muito tenso, eu fiquei com muita dor de cabeça. Aí o Guilherme chegou, meu marido capotou, dormiu, porque ele, do lado dele, porque ele ficou muito tenso, né? Depois fui eu não aguentei. Eu não sou de dormir à tarde, né? E ontem a gente não foi trabalhar, então eu falei, não, deixa eu encostar aqui um pouquinho. Aí eles estavam assistindo, jogando videogame, aí eu capotei também. Porque a gente ficou muito tenso, né? Acho que aí ele chegou, relaxou. Mas que incrível, assim, que foi, assim, para mim foi muito bom, agradeci muito a Deus, porque era isso que eu queria, né? Era isso que eu pedia que acontecesse, que eu vibrava para que acontecesse, a minha energia estava voltada toda para isso, que ele realmente não chorasse, que não fosse ruim para ele. E realmente não foi, assim. Eu acho que tem as nossas conversas, óbvio que a gente começa a passar essa segurança para os nossos filhos, isso fica muito mais fácil. Mas tem essa questão também dele mesmo, né? Acho que tem a ver com a criança também. E o Gui, ele é muito assim, ele fala com as pessoas, ele é tímido, ele fala assim meio baixinho, às vezes quando ele tá tímido, mas é uma coisa que ele não enfrenta, assim, sabe? Eu era tímida e não falava, assim, então, nem baixinho, não falava. Então eu tinha esse medo, né? Ele é pra fora, ele é pra frente, ele conversa, né? Até a professora deixou um recadinho pra gente que ele tá se soltando aos poucos e faz tudo que ela pede pra ele fazer, não chorou. Então, assim, não é só não chorar, mas é se sentir bem na escola. Ele já voltou falando dos amiguinhos. Então, assim, foi uma experiência tensa, né? E hoje a gente foi levar ele de novo. E, vamos ver como é que ele vai se comportar. Será que ele vai, né? Se ele vai falar alguma coisa? Será que ele não vai querer, né? Aí hoje ele tava com um pouquinho de fome, né? Então aí já fica mais enjoado. Eu não quero ir pra escola. Aí eu já falei, meu Deus do céu, eu não quero ir pra escola agora. Mas comigo, né? Não demonstrando isso. Falei, mas você vai, vamos comer, né? E comeu, tomou café, tomou banho. E a gente levou e ele foi animado, cantando de novo. Ah, minha escola de novo, meus amigos. Entrou, nem olhou pra trás, a mesma coisa. Espero que seja assim pra sempre, que ele sempre queira ir pra escola, né? E eu fiquei muito feliz de não ter repetido esse ciclo que foi pra mim, né? Porque minha mãe era agarrada com a minha avó, né? Eu fui agarrada com a minha mãe, eu não gostaria que ele tivesse esse agarramento doentio, essa coisa que machuca e não é leve, né? Então eu queria dividir isso com vocês, né? E
vocês mães aí, como é que foi? Hoje eu não chorei, mas meu marido já encheu o olho de lágrima de novo. Então, como que foi pra vocês? Como vocês sentiram, o que vocês fizeram, né? Porque eu fiquei parecendo uma barata tonta. Eu não sabia muito o que fazer. Fui no mercado, sabia o que comprar, sabe? Faltava fruta, essas coisas, e eu tinha que comprar, já sabia o que eu ia comprar, mas chegou lá, não sabia mais o que eu ia comprar, o que eu ia fazer. Então, pra mim foi bem, assim, algo novo, assim. Até no final do dia, meu estômago tava doendo muito, porque eu fiquei bem tensa, né? Então, mas assim, fui dormir meio mal até, sabe? Que eu acho que eu fiquei muito tensa e pensando nisso o dia todo. Mas hoje eu já acordei melhor, já consegui pensar, né, sobre o que eu tinha que fazer, mil coisas para fazer enquanto ele tá na escola, que às vezes não dava, né, porque a gente dá atenção, aí você não consegue fazer tudo tão bem feito assim. Então, eu preciso de um tempo, de um espaço. Isso vai ser bom para mim também, porque eu vou ter o meu tempo de fazer minhas coisas, de organizar minha vida, de organizar melhor a casa, né? O trabalho, focar mais em algumas coisas. Então, isso vai ser bom para todo mundo, né? Então, só tem benefícios. Só que a gente, quando acontece, a gente acha que não, né? Então, me conta aí, como é que foi que vocês fizeram aí? Vocês estão passando por isso? Já foi pra escola, o filho de vocês? Como é que foi a primeira vez? Eu fiz até uns videozinhos assim pra gente guardar pra gente mesmo, do primeiro dia, que eu acho muito legal, tirei foto dele, do primeiro dia de aula pra gente ir vendo como que vai ser essa evolução física dele também, né? E foi muito bom, assim, foi uma experiência tensa pra mim, pro pai dele, mas pra ele foi muito bom. Ele chegou falando nome de amiguinho, musiquinha, e tá muito empolgado e feliz. Eu acho que isso é o que importa. Acho que quando a gente vê o nosso filho feliz, que sabe que a gente tá criando, né, um ser humano que vai, que encara, né? Eu acho que não tem só a ver como falar, como a gente conversa com ele, mas acho que ele vê, né? A gente sai para trabalhar, a gente se dedica ao trabalho, a gente sempre tá mexendo no computador, para sempre trabalhando para crescer e mostra para ele principalmente que a gente tá feliz trabalhando, né? Que não é uma coisa pesada e não tem que ser pesado, mas eu acredito que é porque a gente trabalha com uma coisa que a gente ama de verdade, né? Eu sou professora de dança, meu marido é professor de tênis, eu acho que eu já falei da lojinha que a gente tem aqui, que a gente tá começando, né? Tô entrando nesse mundo e descobrindo que é mais uma coisa que eu gosto de fazer, então tá sendo muito bom e essa parte da manhã tá sendo legal por isso, né? Porque a gente tá tendo esse tempo de pensar em algumas coisas que a gente não conseguia e ficava meio atrapalhado, mexe um pouquinho, dá atenção, dá comida e para. Bom, quem é mãe sabe o que eu tô falando, né? Quem é pai também, porque o Gustavo, ele realmente é um pai que se dedica, é um pai que quer saber o que acontece e tudo mais. Faz a parte dele, né? Então é isso. Então coloca aí pra mim se vocês tiveram alguma dificuldade, como é que foi pra vocês, se vocês também choraram o dia inteiro, eu chorava o dia inteiro, eu chorei o dia inteiro não, eu chorei a manhã inteira. Me conta aí como é que foi pra vocês, tá bom? Se gostaram do vídeo, curte, compartilham com outras mães que de repente ainda os filhos são bem pequenininhos, não vão colocar agora, mas é uma dica, né, de você conversar sempre muito antes, para que quando chegue o dia e ele não assim, tá meio perdido ou que não sabia do que ia acontecer. Então, outra coisa que eu falava era passo a passo do que ia acontecer. Ele vai chegar na escola, vai ter um horário assim, 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 respeito, educação, né? Se você quer ir no banheiro, se você tá com fome, você vai falando, né? Então, mas vai ter hora para tudo. Então, assim, era a conversa. As conversas eram muito longas e sempre falando disso, assim. Então, o desenho que tinha de alguém na escola, olha, você viu, ele foi pra escola, ele foi animado, ele brincou, foi divertido. Então, contar historinhas também para ele que tinha a ver com escola, né? E aqueles livros, tem uns livros que é dos sentimentos, né, das emoções também, que eu sempre leio para ele, inclusive até ontem à noite a gente leu. É o do medo, da raiva, da felicidade, e é muito legal, é muito interessante já trabalhar isso já para eles ficarem mais fácil de resolver quando chegar esse sentimento para eles. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.